Estamos iniciando mais um Encontro com a Palavra, hoje de uma forma muito especial, com os nossos amigos, a Nicinha e o Anderson. A Nicinha não chama Nicinha, tá? Ela chama Eunice, mas eu não vou chamá-la de Eunice, porque eu sei que eu vou esquecer, então vai ser Nicinha, tá? Sejam bem-vindos, muito bom, obrigado por terem aceito o convite. Nós vamos estudar esse trimestre, iniciando hoje, uma lição muito especial. O título dela chama-se As Três Mensagens do Apocalipse. E nós vamos tentar transformar essa lição de uma forma que você entenda que o Apocalipse é uma mensagem especial para os nossos dias e é uma mensagem de paz, de tranquilidade. Mas antes disso, vamos começar com uma oração? Anderson, pode orar para nós, por favor? Sim. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de falarmos a Tua Palavra, que as pessoas que assistirem possam realmente meditar naquilo que vamos conversar aqui. Amém. Que o Santo Espírito possa trabalhar no meio de nós e também em todos os ouvintes e as pessoas que estarão assistindo no tempo futuro. Em nome Amém. de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O nosso estudo, ele gira em torno de uma passagem super interessante do livro de Apocalipse. Se encontra em Apocalipse 12, verso 17. Diz assim: O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso está em Apocalipse 12, verso 17. Antes de nós começarmos a esmiuçar esse tema, Nicinha, de que trata o livro de Apocalipse? Normalmente, quando a gente fala essa palavra Apocalipse, é sempre relacionada a uma tragédia, né? A gente pensa em Hollywood, né? Naqueles filmes assim, falou em Apocalipse, é problema, né? O que é, assim, qual é o tema do livro do Apocalipse? Olha, o livro de Apocalipse é um livro muito interessante de estudar. Ao contrário do que as pessoas pensam, o livro do Apocalipse, ele vem do grego, que quer dizer revelação. Então, assim, quando a gente está estudando, a gente aprende que o véu é afastado e nós podemos ver o futuro sob a perspectiva de Deus. Então, essa é a essência do livro do Apocalipse. E, na verdade, na cultura popular, as pessoas, quando falam em Apocalipse, como você falou, pensam em catástrofe, em destruição, em coisa ruim. Mas o ponto central do livro bíblico, apesar de apontar para os tempos que nós estamos vivendo hoje, nós estamos realmente vivendo num momento muito difícil, de grandes tribulações, de destruição. O centro do estudo do livro de Apocalipse é: Cristo vence, Satanás perde. Esse é o centro do estudo do livro de Apocalipse. Então ele é mais estimulante do que aterrorizador. Com toda certeza. Ele nos deixa, porque quando você pensa em guerra, em problemas, né, você fica pensando assim, nossa, é mais problema ainda. Tem gente que nem quer ler o livro do Apocalipse porque tem medo do que está escrito lá. Então, como você falou, ele é uma revelação. E ele, quando a gente vê sobre esse aspecto que Jesus vence, então nós podemos ficar tranquilos, né? Não sei se é coisa do ser humano, mas a gente tem uma tendência de sempre levar para o lado negativo as coisas. Se eu começar a contar de tragédias aqui e a Nicinha começar a contar de bênçãos que ela recebeu, a atenção vai se voltar para mim mais do que para ela. É interessante isso, que parece que isso é natural do ser humano. Eu quero chamar a atenção, então eu vou falar de tudo que aconteceu de ruim durante a semana para mim. E a gente se identifica com as coisas ruins. Exatamente. E aí acho que por isso que a gente leva o lado do livro Revelação do Apocalipse. Na verdade são coisas maravilhosas sobre o tempo final do mundo e para onde nós vamos. Isso deveria ser o foco. Mas a gente começa a levar para as pragas, para como será destruído o mundo. Então leva para esse lado. E não para a maravilha que existe dentro do livro do Apocalipse. E essa maravilha, ela envolve temas assim, muito importantes da nossa vida, como a adoração, lealdade. Então, pegando esse gancho do que você falou, como que é isso de adoração e de lealdade? A quem nós devemos manter a nossa lealdade, a nossa adoração? O que o Apocalipse nos ensina sobre isso? Ali fala de um ser, o leão, o cordeiro. Ele sempre leva para os dois extremos, né? Pode perceber. A guerra entre o bem e o mal. O grande conflito. Aí está inserido eu, a Nicinha, Márcia, todo mundo inserido nesse grande conflito. Satanás de um lado, Jesus Cristo do outro, e aí uma guerra entre eles. E eu, ser humano, estou inserido nesse contexto.
E aí, na verdade, a minha escolha diária é que vai decidir para onde eu vou. Para o leão e cordeiro ou para o dragão e a serpente. Mas eu não posso ser assim, por exemplo, eu não gosto de guerra. Eu não posso ser neutra. Isso é uma briga deles, eles vão resolver entre eles. Tem como ser neutro nessa batalha? Independente de como você esteja, não, eu não quero decidir por Jesus, não quero decidir por Satanás, mas a partir do momento que eu não escolho por nenhum lado, automaticamente eu já estou escolhendo. Porque se eu não sigo a um Senhor, automaticamente eu sigo ao outro Senhor. Então, de um lado vem Jesus Cristo no próprio Apocalipse falando: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei. Então ele está do lado de fora do seu coração. Se por acaso você abrir, Jesus entra. Como ele está do lado de fora, existe alguém dentro. Sim. Então aí a gente vê, ou eu estou do lado de Deus, ou eu estou do lado de Satanás. Não tem como eu estar neutralizado neste grande conflito a qual eu estou inserido. Porque quando o dragão foi expulso do céu, na guerra que houve lá, entre o bem e o mal, ele foi expulso exatamente para a terra. E onde eu estou? Na terra. Então, quando eu escolho não escolher, eu já escolhi o lado, né, que é o lado do perdedor, né, que a gente vai ver no decorrer desse estudo. E, diga. Nós temos o direito de escolher, né, aonde a gente quer ficar. Os dois lados do bem e do mal, Jesus e o inimigo, eles estão esperando a nossa decisão. Como o Anderson falou, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Ele não invade, ele espera que você abra. Então, o abrir a porta é essa decisão que você tomou. Eu escolhi Jesus. Ou eu fechei, eu escolhi o inimigo automaticamente. Então, essa indecisão não existe. Em cima do muro não é lugar para uma pessoa que quer seguir alguém. E o importante é você lembrar que, usando esse início da sua fala, eu tenho todo o direito de escolher qualquer um dos lados, mas eu não tenho como determinar as consequências, né? Eu escolho, o direito de escolha é meu, mas a consequência, ou eu fico do lado vencedor ou do lado do perdedor, não tem um meio termo, né? Comentando sobre isso, a escritora cristã Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz assim: os que consentirem em entrar com Deus do céu em uma aliança não serão deixados entregues ao poder de Satanás ou às fraquezas da própria natureza, né? Que foi o que vocês falaram. A partir do momento que eu me coloco do lado de Deus, eu tenho o céu do meu lado. Então, assim, eu vou ser vencedor, mesmo tendo problemas, mesmo tendo dificuldades, eu vou ser vencedor, porque eu estou do lado vencedor, né? E Deus vai colocar, assim, tudo que Ele puder para me ajudar, né? Tem alguma parte de um dos livros de Ellen White diz que sim, que na hora que nós estamos com problemas, se Deus precisasse esvaziar o céu para nos ajudar, Ele faria isso. Mas para isso nós precisamos confiar nele, né? Essa que faz a diferença, né? Márcia, aqui tem um comentário no guia de estudo que fala o seguinte: o poder da escolha está estreitamente alinhado com a capacidade de amar. O livre-arbítrio que Deus coloca que tem no próprio Deus e em todos os seres humanos está totalmente ligado à capacidade de amar. Tirando o poder da escolha, destrói-se a capacidade de amar, pois o amor nunca pode ser forçado ou coagido. Então isso é o que Deus nos oferece: livre escolha e automaticamente o amor. E aí eu não posso ser forçado a amá-lo, eu escolho amá-lo. É bem diferente. Uhum. É importante isso, ninguém pode ser coagido a amar ninguém, né? Você me fez lembrar de uma canção que o Fernando Iglesias canta, que ele fala assim: quero ver você livre, livre outra vez. Uhum. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. Uhum. Então, assim, essa fala que tem aí na lição é assim, muito importante. A liberdade que nós temos de escolhas e aguentarmos as consequências, como a Márcia falou. Isso é importante porque muitas pessoas pensam assim: poxa, mas se Deus é o soberano, se Ele sabe tudo, e Ele sabia que Satanás, né, que Lúcifer se tornaria Satanás e que o mundo ia ficar do jeito que está, por que Ele já não destruiu desde o início? Né? E aí, e assim, por que Ele já não criou sem esse desejo do mal? Né? E assim, vocês que são pais sabem disso muito bem. É muito melhor você ter um filho para discutir do que um robô,
Não tem comparação, né? Nós vemos aqueles vídeos de inteligência de robozinhos, né? Principalmente Coreia do Sul, no Japão, a gente fica encantado, né? Assim, com a recepção, com o que eles falam, com o que eles fazem, mas não é um filho. Sabe? É diferente, né? Você vê ali, é um robô, é só um robô. E Deus, o amor, ele exige essa troca, né? Ele não permite que nós sejamos robôs. E isso é fascinante, é uma das maiores provas do amor de Deus, né? Nicinha, nós começamos falando de uma passagem super importante, que é a passagem básica dessa semana, e ela tem um monte de símbolos: dragão, mulher, filho do homem. Eu nunca li o Apocalipse. O que é isso? De onde começam? O que os nossos ouvintes, aqueles que estão nos vendo nesse momento, devem ficar perdidos quando eles leem isso? Quando vê um dragão, então, nós lembramos da imagem de Hollywood, né? Dos dragões de Hollywood. Aí a confusão fica maior. Olha, como eu falei no começo, o livro de Apocalipse, ele abre o véu e nós vemos o futuro através da perspectiva de Deus. É como se Deus estivesse nos mostrando já agora o que vai acontecer lá. E então, assim, quando se fala do dragão, está se referindo a Satanás. São termos proféticos. A mulher é a igreja, o Filho de Deus é Jesus e o cetro de ferro é o governo eterno. Então, quando a gente estuda essa parte aqui, é muito importante a gente lembrar que nós não vamos ficar aqui para sempre. Louvado seja Deus por isso. Então, nós viveremos eternamente, mas no bem. Então, esse cetro de ferro, esse governo eterno, é que vai dirigir o mundo futuro sem pecados. Olha que maravilha. E aí eu estava estudando aqui também, que desde o começo, o inimigo sempre tentou destruir. Quando Jesus nasceu, ele tentou matar. Então, José e Maria foram orientados a fugir para o Egito, para se livrar do rei que queria matá-los. Quando Jesus enfrentou as tentações, de Satanás, ele ficou lá tentando Jesus para transformar a pedra em pão. Jesus venceu através do estudo, está escrito. Então isso quer dizer, abrindo um parênteses aqui, isso quer dizer que quando nós estudamos a palavra de Deus, nós entendemos o que está ali, ele vai nos ajudar a livrar-nos e livrar-nos das tentações no momento que nós estivermos precisando. Quando Jesus estava na cruz, ele revelou a magnitude do seu amor. Imagina morrer para salvar a humanidade. Quando fala Jesus morreu para salvar, ele não morreu para salvar todo mundo, mas aquele que aceita a sua morte como salvação. Isso é um ponto assim muito importante, porque eu não me lembro de já ter visto alguém falar assim: eu estou aqui para morrer por você e por todos que quiserem aceitar. Mesmo que não me aceite. Mesmo que não me aceite. Ele morreu por todos, mas a salvação é para aqueles que o aceitam. Então isso é assim extraordinário. E quando ele ressuscitou, ele nos livrou do poder do pecado. E aí aqui novamente eu abro um parêntese. Quando você fala nos livrou do poder do pecado, não é que Jesus nos salvou e eu estou salvo para sempre. Você tem que fazer a sua parte para você estar livre do pecado. Porque o pecado bate a sua porta diariamente a todos os momentos. Mas só quem está ligado em Cristo tem o dom, tem o poder de se afastar dele. Isso é algo assim que a gente precisa levar na nossa vida a cada momento. Eu preciso de Deus para eu combater o pecado, para vencer o pecado. Senão você não vence. E você que está me ouvindo nesse momento, apegue-se a Deus, leia a palavra, estude, porque isso vai fazer muito bem para a sua vida. E quando a tentação bater a sua porta, você vai, assim como Jesus vai dizer, está escrito, e vai se livrar da tentação que te assedia. Daí quando a gente fala do cetro de ferro, que é esse governo eterno, indestrutível, invencível, Jesus, o Filho de Deus, ele enfrentou todas essas tentações. Todas as tentações. E ele enfrentou e foi vencedor. E o diabo, que é o dragão, ele foi derrotado. Então, mais uma vez aqui, o tema central do livro de Apocalipse. Jesus vence e o inimigo perde. Mas aí, quando a gente pensa nisso, nós vemos que tem a nossa parte, que é a fidelidade. E aí eu lembro da história de Daniel. Independente do que se peça para a gente fazer, você tem que ser fiel a Deus, porque Ele é o lado vencedor, né? Às vezes não é fácil, aliás, nunca é fácil, né? Mas é importante que você saiba que, se você estiver do lado de Deus, se você for fiel a Deus, Ele vai te ajudar da mesma forma que Ele ajudou Daniel. Vamos voltar agora
pouquinho antes dessa história, que a gente entrou direto no fim do mundo. Vamos voltar então no início, quando tudo começou. Anderson, teve uma guerra no céu. Olha só, céu e guerra, parece que são duas palavras que não conseguem ser concebidas na mesma frase. E Satanás foi expulso do céu nessa guerra. O fato de eu saber que ele foi expulso, o que significa isso na minha vida? Só para ficar bem detalhado, que a Bíblia diz sobre esse assunto, Apocalipse 12, versículo 7, fala o seguinte: houve no céu uma guerra, pelejando Miguel e seus anjos contra o dragão. O dragão e seus anjos pelejaram, e não prevaleceram. Nem o seu lugar se achou mais no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana todo mundo. Sim, foi precipitado na terra, e precipitados com eles os seus anjos. A gente vê que ali surgiu um desejo errôneo no coração de Satanás, e a prova que não existe neutralidade alguma, nem no céu, é que um terço dos anjos foram conduzidos junto com Satanás para longe do céu, foram expulsos, exatamente porque decidiram estar ao lado do dragão e não ao lado de Miguel e os outros anjos. Então a neutralidade não existe. Então eles já decidiram ali e foram expulsos para a terra. Sendo expulso, a gente vê que existe um lugar que reinou a paz novamente, em que as pessoas decidiram estar ao lado de Deus. No caso ali, os anjos, né? Hoje, eu estando aqui na Terra, eu também tenho diariamente, como a Anicinha falou, escolhas a fazer. E as minhas escolhas são totalmente diferentes da de vocês. E totalmente diferentes das pessoas que estão nos ouvindo. A minha guerra espiritual é diferente da Anicinha, da guerra que ela tem diariamente, e diferente da sua, Márcia. E diferente dos ouvintes, das pessoas que estão nos assistindo. Então essa guerra, eu tenho todos os dias que estar ao lado de Deus para que eu consiga vencer as tentações. Aí a Márcia olha para mim e fala: Maia, você caiu nesse pecado? Para você é fácil vencer, mas para mim não é. Maia, você caiu nesse pecado, Anicinha? É tão simples. As tentações são totalmente diferentes. O inimigo estuda cada um de nós desde o nosso nascimento. Então cada gesto, cada palavra, cada ação que eu tenho, ele está exatamente como se fosse avaliando para que cada dia as tentações venham sobre mim, diferente das que vão sobre vocês. Então cada pessoa tem a sua escolha diária a fazer. E quando ele é expulso do céu, então a gente vê que tem um vencedor. Miguel e seus anjos. Jesus Cristo, Deus, a paz voltou a reinar no céu. Então eu vejo que estando Jesus Cristo vencendo e eu escolhendo estar ao lado dele, no dia final eu vou estar ao lado de um vencedor. E eu vou voltar realmente a viver num lugar em que existe paz. E eu posso morar no céu durante 1 milênio, ao lado dos anjos que também escolheram estar ao lado de Deus. Isso é importante que você falou, principalmente para nós lembrarmos do respeito. Quando você fala que as nossas tentações são diferentes, a sua tentação, não vamos nem pensar em pessoas diferentes, vamos pensar no seu núcleo familiar. A sua tentação é diferente da tentação da sua esposa, que é diferente da sua filha. Sua filha está com quantos anos? 16. Então, 16 anos, A gente pensa assim, nossa, coitada, ela está enfrentando um mundo totalmente difícil. Mas quando a gente olha para a nossa vida, cada um de nós tem uma tentação focada. E isso é fácil nós entendermos. É só você digitar no Google que você quer saber o preço da passagem, sei lá, para Fernando de Noronha. O que acontece a partir de amanhã? Toda hora entra a passagem na sua timeline, assim, falando de Fernando de Noronha e aluguel de casa e tudo. Se o Google, que é uma empresa, humana, é criado por seres humanos, consegue fazer isso, e não é um dia nem dois, é um tempo todo. Imagine um inimigo que tem, séculos, milhares de séculos de experiência, que fica observando, vendo, ele gosta disso, ele está contemplando aquilo, ele nos conhece muito. Eu não preciso nem pensar, o meu olhar, ele já decifra. Isso é tão fácil de entender que eu convivendo com a Anicinha, eu tendo amizade com ela, consigo ver, talvez nas ações dela, o que ela está querendo. O jeito dela falar, já vou... Isso não precisa nem ser o marido, não precisa ser nada, eu só preciso ser observador. Observador e um pouco de amizade com ela. Aí o que ela fizer, eu já consigo perceber o que ela está querendo. Imagina um inimigo que
tem um lado espiritual, que eu nem vejo. Então imagina o que ele pode fazer em relação à minha vida, em relação à vida das pessoas que estão assistindo. Então, não é brincadeira, o negócio... É uma guerra e nós temos que ficar do lado vencedor. Nós já sabemos qual é o lado vencedor. Então, né, por que não fazer isso? Né? E aí a gente entra mais um aspecto do livro de Apocalipse. Você leu o verso 7. No verso 6, nós falamos de uma mulher que está no deserto. O que é isso, Nicinha? As mulheres foram para o deserto? Olha, essa parte aqui é uma parte assim bem complexa para a gente explicar num tempo curto. Então, quando você lê Apocalipse, você compara com Daniel, que fala das profecias dos 1260 anos. Então, é uma linguagem simbólica, logicamente, que não foi mulher nenhuma para o deserto com asas para voar. Então, eu olhando por esse lado desse estudo, eu preferi tirar aqui as lições a respeito do cuidado de Deus conosco. São detalhes, e eu sempre presto atenção que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Às vezes coisa que para você é enorme, Deus fala, meu pai, é tão simples isso aqui, eu vou resolver com 2 tempos. Coisa que a gente levaria dias para fazer, Deus resolve no momento seguinte. Né? E aqui eles mostram, quando os filhos de Deus estavam sob o olhar de Deus, atendendo a orientação de Deus, eles eram vencedores. Quando eles desviavam o olhar de Deus e queriam fazer do seu jeito, eles perdiam. Então, os israelitas, que era o povo escolhido, os inimigos nunca prevaleciam contra eles porque eles estavam ligados a Deus. E essa perseguição que a profecia nos mostra aqui é uma perseguição feroz. E as pessoas que estudam a Bíblia, a gente pode ver que a tensão é muito grande, mas a gente tem a escolha, como a gente falou ainda há pouco, de escolher, tem o direito de escolher nesse grande conflito em que lado a gente vai estar, se é do lado do bem ou se é do lado do mal. Quando na história fala, quando saindo da escuridão da Idade Média, na época da Reforma, homens e mulheres foram confrontados com a sua escolha. Seriam fiéis à palavra ou eles seguiriam aos líderes religiosos. Então, essa parte da história, muita gente preferiu seguir seus líderes religiosos e muitos se perderam junto com eles. Mas aqueles que escolheram ser fiéis a Deus, como você citou anteriormente, a fidelidade a Deus faz com que sejamos firmes e vamos sair vencedores através do sangue de Cristo, porque a luta contra o bem e o mal não é uma luta nossa. Nós somos o objetivo da luta, porque o inimigo quer a nossa vida, mas Cristo quer a nossa salvação. Então, esse é o centro dessa parte da história, e nós precisamos realmente estar do lado de Deus para sairmos vencedores, assim como ele venceu. Aqui no livro Obreiros Evangélicos, nós lemos um complemento disso que fala assim: os mensageiros da cruz se devem armar de vigilância e oração e avançar com fé e coragem, operando sempre em nome de Jesus. Então, quando nós estamos ao lado de Deus com o poder da oração, às vezes você pode achar que não tem solução, que foi o que você falou, e de repente aparece a solução. Não porque você tenha orado mais, não porque você seja mais fiel, mas porque Deus continua sendo fiel. Então é importante que quando nós oramos, nós declaramos para o universo e para quem nos observa que nós escolhemos o lado de Deus. E nesse momento ele nos ajuda, né? E aqui a articulista continua falando: as pessoas devem ter confiança em seu guia, pois tempos tumultuosos se acham diante de nós. Os juízos de Deus estão espalhados na terra. As calamidades se seguem umas às outras em rápida sucessão. Parece que é o jornal de hoje, né? Quando a gente lê isso, a gente pensa assim, nossa, assim, parece que é a nossa vida. Você sai de uma situação, você começa em outra, né? Então, de repente, nós tínhamos a guerra da Ucrânia, da Rússia, aí de repente aconteceu um terremoto na Turquia e de repente várias casas acabaram lá no litoral norte. Assim, locais totalmente, sabe, longe um do outro, sem ligação nenhuma, mas você vê que o inimigo ele atua de todas as formas. Então, você tem que se manter fiel, focado, e aí você vai entender que realmente, né, se nós somos fiéis a Deus, ele vai fazer a sua parte. Você me fez lembrar agora
Alguns anos atrás, eu vi a Áurea Soares pregando, falando a respeito disso. As catástrofes têm acontecido frequentemente, e ela falava no sermão. E os filmes de Hollywood nos faz sentir isso com a maior suavidade. Você vai vendo filme de terror, o ônibus que alagou, entrou no rio e as crianças tudo dá estavam sempre morrendo, certo. e tudo dá certo. Mas assim, a gente vai sempre, nossa, olha, aconteceu. E quando a gente vê a desgraça de fato acontecendo, a gente não se dá conta de que aquilo é realmente o fim do mundo. Porque a gente se acostumou a ver as coisas como sendo tudo normal. E isso é um perigo. Porque quando a gente começa a ver tudo como normal, a gente deixa de lutar para vencer. E aí a gente acaba sendo derrotado. E pegando esse gancho que você falou do fim do mundo, nós estamos vivendo, não sei em que momento você está nos assistindo, mas nós estamos vivendo o momento da guerra da Ucrânia com a Rússia, e algumas semanas atrás o presidente russo saiu de um projeto chamado START, que é um projeto que impede que haja guerras atômicas, o uso de bombas atômicas. Então, está todo mundo assim, será que vamos ter uma terceira guerra mundial? E aí, Anderson, o que a Bíblia nos diz? Como é que vamos ter uma última guerra? Como é que vai ser essa guerra, sabe? Ela vai ser assim mesmo? Oriente Médio, judeus contra árabes, né? Rússia contra Estados Unidos. Vai ser assim mesmo? Pequenas guerras, diante do que eu vou falar, sempre vão acontecer daqui para frente, talvez com mais frequência ainda. A Bíblia fala em Apocalipse 12:17 o seguinte: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante dos filhos dela, que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Só para decifrar aqui, mulher quer dizer igreja. Teria que ter um estudo específico para a gente chegar nesse ponto, mas mulher quer dizer igreja. E os filhos da mulher, exatamente todos nós, seres humanos que seguem a igreja, seguem a Deus. Então, o dragão irou-se contra a igreja e foi fazer guerra com os restantes, os descendentes da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E essa guerra ele simplesmente irou-se mais ainda neste momento. Mas essa guerra começou, como a gente falou, lá no céu. Quando eu quero atingir uma pessoa que é no mesmo nível de poder que eu, tipo, o cara é mais forte que eu, ou talvez eu não vá querer bater de frente com ele. Talvez eu atinja o filho dele. Eu vou ferir ele muito mais. Se eu grosseiramente der um murro na pessoa, vou machucá-lo. Mas se eu ferir o filho dele, a situação é outra. A guerra vai ser muito mais poderosa. Porque eu não vou simplesmente machucá-lo, vou feri-lo, machucá-lo, vou mexer com o sentimento, é muito pior. Então é exatamente isso que Satanás está fazendo. Ele não está mexendo diretamente com Jesus, porque a guerra com Jesus já foi lá no céu. E ele já perdeu. Perdeu, exatamente. Perdeu e foi expulso. Então a guerra, aí teve o processo lá da cruz, ele quis de todo jeito matar Jesus desde o nascimento. Então essa guerra é meio que diária. Só que ele agora, a estratégia no fim, exatamente mexer com os filhos dele. Que aí o negócio é muito mais forte em relação a Jesus. Porque ele vai atingir exatamente as pessoas que ele realmente ama. E aí essa guerra vai até o dia que Jesus dizer, não, basta, acabou, extrapolou, agora eu vou destruir tudo, todas as pessoas que não me quiseram, não me aceitaram, o próprio dragão será destruído, e agora vai ficar do meu lado somente aqueles que me aceitaram como Salvador. Então essa guerra vai até o dia que ele decidir que vai acabar, que ninguém sabe esse dia. Assim. E é importante... É interessante, Anderson, isso que você está falando aí, quando ele fala de atingir os filhos de Deus, são aqueles filhos por quem Jesus morreu. Então, assim, não é um atingir só dar um tapa na cara, é um atingir bem mais profundo, porque ele morreu para salvar. E agora o inimigo quer tomar aquilo que ele já perdeu, mas ele não quer se dar por vencido, ele quer tomar. Então, a ferida é muito mais profunda. É interessante que mesmo quem aceita Jesus como Salvador e quem não aceita, os dois são criaturas. Os dois estão ali ligados a Deus de uma certa forma. E por mais que Satanás atinja um ou outro, fere da mesma maneira ao próprio Criador.
porque é a criatura dele. Então ele não fica satisfeito, ele não me aceitou, pode fazer isso aí, e começa a dar risada porque ele está sofrendo. Não, ele sofre da mesma maneira, seja quem for o ser humano. Porque até o momento que ele não colocar o ponto final neste mundo e os pecados também chegarem ao seu ponto final, qualquer ser humano deste planeta em vida que sofre, Jesus Cristo sofre junto, independente de a pessoa estar dentro da igreja ou fora da igreja. Isso aí não tem independente dele nenhuma. ser um santo, um pregador da palavra, Sim. ou alguém que está preso lá, que faz parte do primeiro comando da capital, alguém que mata. Deus nos ama de todas as formas, né? E ama todas as pessoas. Para Deus, né? Não existe nós e eles. Né? Para Deus somos todos filhos, né? A gente vê muito isso quando você viaja em São Paulo no domingo de manhã. Pelo menos quando eu pego a Marginal, eu passo na frente de um lugar chamado Cadeirão de Pinheiros, e me chama muita atenção no horário que eu estou passando lá, que é fila para o horário de visita, não sei qual horário de visita, mas só tem mulher. Só tem mulher e criança. E eu fico olhando assim, eu falo assim, gente, olha o esforço. E elas estão ali. E todo domingo que você passar ali naquele horário, você vai ver aquela fila enorme de mulheres e crianças. Eu falo assim, gente, essas pessoas que estão aí dentro não têm pai? Não têm irmão? Porque são sempre aquelas mesmas pessoas. E aí a gente pensa, assim, para elas, é o meu amado que está lá dentro. E Deus, quando olha para os seus filhos que estão sofrendo, mesmo fazendo coisa errada, dói. Porque é o seu filho, não era esse o plano que ele tinha para nós, né? Você me fez lembrar aqui que o amor de Jesus é comparado ao amor de uma mãe. Uma mãe, ela nunca abandona o seu filho. Nunca. Nunca. Então você imagina o amor que Jesus teve por cada um de nós, a ponto de dar a sua vida para nos salvar. Né? Muita gente pode pensar assim, mas ele tinha certeza que ele ia ressuscitar. Ele veio cumprir aquilo para o que ele se determinou a fazer. Ele poderia não ter ressuscitado, a gente não sabe, mas ele cumpriu o plano de Deus para nos salvar. Isso é um ponto assim muito importante. Então, quando você fala das mães que estão ali, é diferente o amor de mãe do amor de um pai, na maioria das vezes. Lógico que tem aqueles pais que às vezes superam algumas mães, mas não é a maioria. Tanto que a Bíblia não compara o amor do pai com o amor de Jesus, compara o amor da mãe. É bem isso mesmo. Mas e aí, fazendo um resumo disso tudo que vocês falaram, nós vamos ter guerras, nós vamos ter tristezas, nós vamos ter provações. Nicinha, como é que a gente vai enfrentar isso? Como é que nós vamos enfrentar essa última guerra, principalmente que o Anderson falou, esses nossos momentos finais? E antes de você responder, se você ficar com uma dúvida, mas de onde eles estão tirando isso? Que mulher é igreja, sabe? Que as provações, que o cetro é um reino. Você pode entrar em contato conosco. Nós temos vários cursos gratuitos sobre Daniel, sobre Apocalipse, em que você vai ter esse estudo bem minucioso. Ou então comparecer aqui na Avenida Chibaraz 185 e estudar conosco diretamente, né? Você vai ver que realmente não dá para falar em 30 minutos tudo o que isso significa, mas esses estudos estão à sua disposição. E aí, Nicinha, como é que nós enfrentamos essas provações? Olha, no livro de Apocalipse 12:6, usa a frase onde Deus havia preparado um lugar, né? Apocalipse 12:16 declara: a terra socorre a mulher em tempo de severa perseguição. Deus proveu para a sua igreja, assim como Deus fez antes, fará para os seus remanescentes, que, como o Anderson falou, que são os filhos de Deus que estão agora nesse final dos tempos. Então a presença de Deus é assegurada a cada uma das pessoas, aqueles que o buscam e querem aceitar, deixando bem claro, porque assim, muitas pessoas entendem que eu aceitei a Jesus, acabou. Não, você precisa aceitar e seguir. Tem o caminho a ser seguido, não é simplesmente, eu já aceitei a Cristo, agora eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. Então a gente tem esse seguir, mas me chamou a atenção que eles têm preparado este lugar para aqueles que o buscam. Então isso é uma certeza que tranquiliza o nosso coração. E um aspecto também é que você falou, né? Você falou que Deus, o Anderson falou que Deus lutou por nós no céu, expulsou Satanás. Você falou que Jesus veio aqui, morreu por nós, no nosso lugar. Isso me lembra uma frase que diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a não ser que nos esqueçamos da forma como Deus nos ajudou no passado. Então, não é fácil, mas você pode se amparar em tudo que Deus já fez, né?
Pense nisso, em como Ele te ajudou, em como Ele proveu a salvação para a humanidade. E aí você vai ter a certeza de que a salvação está garantida da parte dele. Falta só você fazer a sua parte, né? Pode encerrar para nós com uma oração, Nicinha? Bondoso Deus, a nossa gratidão a Ti, porque passamos aqui esses momentos estudando um pouco mais da Tua Palavra. Amém. Nós Te agradecemos por esse privilégio que temos de poder estudar e nos ajuda a cada dia trilharmos o caminho que Tu preparaste para nós. Amém. E que, entendendo a Tua Palavra e andando no Teu caminho, nós possamos juntos viver eternamente contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.